Bem-vindas a mais um culto dominical na Igreja Evangélica Batista em Moreira da Maia. E vamos dar início ao nosso culto, louvando o nosso Deus com alegria e gratidão nos nossos corações e com o hino do cantor cristão, número 579. Olhando para Cristo, número 579. Então vão ter projetado ali. Mas quem tem um cantor cristão pode abrir então no 579 se quiser. Hoje forte contundente a guerra com mas os seus clamores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois a rocha estou firmado e celestes bênçãos irei coroar. Olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejam longe campos vastos prontos para a colheita, multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita, para os teus obreiros concede o são. Olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Desprezando deste mundo as sendas argilosas, volto o meu olhar para a cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas e feliz com Cristo cantando vou. Olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Olhando para Cristo e servindo com todo o ardor. E agora vamos cantar o cântico número 5, um cântico também que nos leva à presença do Senhor com louvor e gratidão. Número 5. Entrarei na presença do Senhor com gratidão.
entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus átrios com hinos de louvor, e direi: este é o dia que fez o Senhor, e alegrarei porque Ele me fez feliz. Ele me fez feliz, Ele me fez feliz, e alegrarei porque Ele me fez feliz. Ele me fez feliz, Ele me fez feliz, e alegrarei porque Ele me fez feliz. De novo. Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus átrios com hinos de louvor, e direi: este é o dia que fez o Senhor, porque Ele me fez feliz. Ele me fez feliz, Ele me fez feliz, e alegrarei porque Ele me fez feliz. Ele me fez feliz, Ele me fez feliz, e alegrarei porque Ele me fez feliz. Amém, irmãos? Agora vamos ler a palavra do Senhor e o Salmo 135. E vamos ler aqui os primeiros 7 versículos. Então vamos ler o Salmo 135 e os primeiros 7 versículos. Para quem tem Bíblia e quiser abrir, é na página 700. Deus é louvado pela sua bondade, poder e justiça. Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para seu próprio tesouro. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Senhor está acima de todos os deuses. Tudo o que o Senhor quis, fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros. Vamos então fazer como diz o salmista: louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. E vamos cantar do cantor cristão o hino número 9, e é um hino que também tem a ver com a mensagem que vamos ter esta tarde. Hino número 9 do cantor cristão. Santo, 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 Deus Onipotente. Esperar um bocadinho, porque parece que aconteceu alguma coisa ali com a internet. Então, no céu não vai haver internet, é tudo em direto, ao vivo. Então nós foi até colocada mais... Ao lado direito da mãe embaixo. É isso, é isso. Vamos tentar resolver o problema. Muito bem, então tivemos aqui este pequeno problema técnico que já resolvemos. Queira o Senhor também ajudar-nos para correr tudo bem. E vamos então cantar o hino número 9 do cantor cristão.
Palavra de louvor e de adoração ao nosso Deus, por isso curvemos as nossas cabeças. Querido Deus e Pai, queremos louvar, adorar e bendizer o Teu nome neste dia, Senhor. Tu és santo, 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 e é assim na Tua presença que nos queremos prostrar e com reverência, com temor e tremor, Senhor, prestar culto ao Teu grandioso nome. Pai Santo, Te damos graças pela salvação trouxeste às nossas vidas pela cruz do Teu Filho Jesus. Te agradecemos, Senhor, porque é com prazer e alegria e gozo no nosso coração que estamos aqui reunidos nesta hora, Senhor, para Te adorar, para cantar para Ti, para ler a Tua Palavra e também para aprender mais das Tuas Santas Escrituras, Pai. Aqueles que faltam, que os possas abençoar e trazê-los, Senhor. Aqueles que à distância nos estão a acompanhar, Tu possas abençoar também cada um, cada família, cada casa, Senhor. Pai Santo, dirige este culto, é para a Tua honra, para a Tua glória e louvor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, muito boa tarde a todos, bem-vindos, bem-vindas a mais um culto dominical. Não apenas para aqueles que estão aqui presentes, mas também aqueles que nos acompanham à distância. É com prazer que assim estamos todos juntos e reunidos, ainda com estas restrições por causa da pandemia, mas é bom, podemos ter uma porta aberta e podemos prestar culto ao nosso Deus. Quero aqui também dar uma palavra para os irmãos lá das igrejas em Jogueira e também em Travanca, que estão ainda sem os seus pastores, que o Senhor vos possa também abençoar. Esta manhã estive uma vez mais no culto da Igreja Batista em Jogueira e trago saudações dos irmãos e das irmãs para esta igreja aqui em Moreira da Maia. Quero recordar o nosso horário e dizer que temos a nossa reunião de estudo bíblico e oração próxima quinta-feira, às 9h da noite. Estão todos bem-vindos, não apenas aqui no salão, mas também nos podem acompanhar, porque continuamos a transmitir online através da internet. E depois, próximo domingo, às 4h30, novamente, o nosso culto dominical. Sem esquecer o acampamento, que vai ocorrer lá em Castelo Branco, no Monte das Oliveiras. As inscrições ainda decorrem, mas com um número mais limitado. Recordo que devem inscrever-se aqueles que têm interesse em ir ao acampamento. Estes são os anúncios. Agora vamos prosseguir o nosso culto, fazendo uma leitura bíblica
no Novo Testamento e lá no livro de Tiago. Nós estamos a ler este livro de Tiago ao domingo e por isso página 1321 para quem tem Bíblia, 1321, e por isso vamos ler capítulo 2, versículo 14 em diante. Livro de Tiago diz assim: meus irmãos, capítulo, versículo 14, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, quando vos disser em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demónios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Da nossa vivência cristã, das nossas obras que demonstram a nossa fé no Senhor. Vamos agora continuar a louvar o nome do nosso Deus e o hino do cantor cristão, número 60, Coroai, saudai o nome de Jesus. Este hino também tem a ver com a mensagem que vamos ter, tem a ver com, precisamente também com coroas. Número 60. Saudai o nome de Jesus, arcanjos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com glória, 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 com glória coroar. All we
coroar. Ó raças, tribos e nações, o Rei divino Rei, o Rei divino Rei, a quem quebrou os vis grilhões com glória, 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 com glória coroar. Amém, irmãos? Agora vamos ter o nosso tempo de oração. Queremos agradecer ao Senhor por podermos estar aqui, a sua proteção, o seu cuidado. É tempo também de continuarmos a suplicar ao Senhor para que Ele nos guarde, nos proteja e nos auxilie nesta pandemia. E por isso devemos ter os cuidados que são da nossa responsabilidade. Temos ouvido as notícias e sabemos que, infelizmente, nem tudo está a correr da melhor maneira a esse nível. Devemos ter cuidado. Da nossa parte, cumprimos com as regras e estarmos assim mais seguros e continuar a depender do nosso Deus para que Ele nos guarde e proteja. Nossa irmã Linda Assis está doente. Ela veio e não se sente bem já há algum tempo, e por isso vamos orar por ela, para que o Senhor também a ajude. Também oramos pela Tina, penso que está melhor, não é, Tina? Amém? Graças a Deus por isso. Nós também temos aqui um outro motivo de oração pela irmã Ofélia Lopes, que é a esposa do pastor José Lopes de Tondela. Teve um AVC e está internada no hospital. Então que o Senhor também ajude esta irmã, a proteja e a guarde, irmã Ofélia Lopes. Oramos aqui pelo irmão José Lopes, não tem nada a ver com esta... João Lopes, desculpem, não tem a ver com esta família, mas era também um pastor que vivia em Lisboa, casado com uma irmã Maria Lopes, que chegou a estar aqui conosco há alguns anos na igreja, e o marido teve um AVC muito forte, ele recuperou, mas depois piorou, e o Senhor chamou para a glória. Portanto, orar agora pela viúva, irmã Maria Lopes, que o Senhor a proteja e a guarde e lhe dê força e ânimo neste tempo agora difícil. Queremos também agradecer a vinda da irmã Aurora e estar assim connosco também. Vamos orar então pelas famílias que estão aqui representadas, pela proteção do Senhor, pelo sustento, pelo trabalho, e por isso orar também pelo acampamento. Damos as boas-vindas à família do irmão Jonas, bem-vindos ao nosso meio, com as filhas, que é também um prazer vê-las, espero que estejam todos bem. Portanto, orar também pelo acampamento, como disse há pouco, pelo sustento das nossas vidas e também os empregos, que o Senhor nos possa guardar, e orar para que o Senhor realmente retire esta pandemia e nos traga a normalidade que nós tanto precisamos para as nossas vidas. E por isso vamos continuar em oração ao Senhor por estes assuntos. Então, se algum irmão gostava de dirigir-nos em oração, pode vir aqui à frente orar. Bendito Deus e Pai, estamos na Tua presença mais uma vez, Senhor, para Te agradecer todas as bênçãos que Tens derramado sobre nós durante a semana vinda, Senhor, pela proteção que Tu nos dispensaste e a nós e aos nossos familiares e também amigos, Senhor.
Queremos pôr no teu altar da graça, Senhor, esta nossa irmã, Ofélia Lopes, que teve AVC e está internada, Senhor. Pedimos que coloques sobre ela a tua divina mão e, se for da tua santa vontade, que tu a cures, Senhor, por completo. Fortalece o ânimo do seu marido, do seu filho e de todos os seus familiares, Senhor. Também a minha cunhada Belinda, que também está internada com AVC, Senhor. Põe sobre ela a tua divina mão e pedimos-te também pela sua salvação, Senhor. O meu cunhado Fernando, também com problemas de coluna que afetam a sua capacidade de andar. A nossa irmã Maria Lopes, que tu possas confortá-la, animá-la, dar-lhe força para enfrentar o que a vida lhe proporciona neste momento, Senhor. Senhor Deus, abençoa cada uma das famílias aqui representadas, dá saúde a cada um, restaura a saúde da Linda e também da Tina e de todos aqueles que têm necessidade que tu toques o seu corpo ou para restaurar a saúde, Senhor. Dá-nos também saúde espiritual, ajuda-nos a andar nos teus santos e retos caminhos. Perdoa-nos os nossos pecados, Senhor, e abençoa o culto que se vai seguir. Em nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, então estamos quase no tempo da mensagem de hoje e vamos cantar um cântico, a primeira estrofe de um cântico que é o número 110, que nos ajuda e nos prepara para o tema da mensagem de hoje. E esse cântico é: estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com o seu povo. É o 110. Estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Oh, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Até aqui, irmãos. Então agora vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 4. Estamos a prosseguir o estudo deste maravilhoso livro de Apocalipse, capítulo 4. Vou tirar o casaco. Muito bem, então Apocalipse capítulo 4, e vamos ler aqui a partir do versículo 2. Para quem tem a Bíblia e quer acompanhar, este é o último livro da Bíblia, página 1345. Diz assim: e logo fui arrebatado no Espírito,
E eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardónica. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E havia sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas. Tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e ao redor do trono 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem. O quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra, irmãos. Nós, a partir aqui do capítulo 4, estamos na terceira parte deste maravilhoso livro do Apocalipse. Apenas uma breve introdução. Fizemos uma introdução em jeito de resumo aos capítulos 4 e 5, uma vez que, pela importância que eles têm, era necessário fazer esse resumo, uma vez que está no início do que vem a seguir, ou seja, para nós compreendermos o que temos no Apocalipse a partir do capítulo 6, que é o início da tribulação, do juízo de Deus sobre o mundo, sobre a terra. Então Deus deu-nos os capítulos 4 e 5 para entendermos melhor aquilo que estava a acontecer, para podermos compreender o que é que estava por trás daquilo que ia ter lugar no mundo. E assim, prosseguimos agora para aprender o que Deus nos vai revelar a partir daqui. Então esta, a partir do capítulo 4, é a terceira e a parte mais longa do livro. Vai do capítulo 4 até ao 22. E o que é que temos aqui? Aqui temos, a partir do capítulo 4, a informação que todos querem saber. Temos aqui a revelação profética do futuro que aguarda a humanidade. Então, se queremos saber aquilo que vai acontecer no final da história da humanidade, está realmente a partir aqui do capítulo 4. Para recordar, os capítulos desta terceira e longa parte do livro dividem-se assim. Capítulos 4 e 5 temos uma visão da sala do trono de Deus e cenas celestiais que João vê. Depois, versículos 6 até 19 são os acontecimentos da tribulação e da grande tribulação na terra até à segunda vinda de Jesus, que está lá no capítulo 19. Capítulos 20 e 22 de Apocalipse, temos a descrição do milénio, o reino milenar de Jesus na terra. Temos o julgamento do grande trono branco. Deus vai criar novas todas as coisas, a nova Jerusalém e o início da eternidade. Então temos aqui, a partir do capítulo 4, a segunda visão que Deus deu a João, o apóstolo João. A primeira foi aquela no capítulo 1, em que ele viu ao Senhor Jesus Cristo em grande glória, logo no início.
E o Senhor Jesus depois mostrar o seu cuidado com as suas cartas às 7 igrejas. Então, capítulo 4, agora temos a visão da sala, bem seria aí ficar, entre aspas, a sala. Realmente Deus não está numa sala, como nós estamos aqui, mas é apenas para nós tentarmos compreender aquilo que aqui vamos encontrar. E aqui, irmãos, os capítulos 4 e 5 não é ficção, não é um filme daqueles de ficção científica que é uma imaginação de um produtor de um filme. O que nós temos aqui no capítulo 4 e 5, esta é a palavra de Deus, nós temos aqui uma grande realidade. Nós temos aqui aquilo que neste momento está a acontecer, porque Deus está hoje, o Senhor Jesus Cristo sentado com o Pai no trono, e o que temos aqui é uma revelação fantástica, maravilhosa, uma bênção. Nós podemos vislumbrar um pouco do lugar onde o nosso Deus se encontra. Ou seja, temos aqui uma visão, irmãos, do Criador. Quando nós olhamos e vemos tudo o que está criado na Terra, quando nós vemos e olhamos e vemos o Sol, as estrelas, as galáxias, tudo o que está feito, tudo aquilo que existe, então veio das mãos, veio do poder deste Deus, que aqui nós podemos ver nesta visão que ele concedeu ao apóstolo João. O capítulo 4 tem apenas 11 versículos, mas divide-se em 3 partes. A primeira já nós tratamos, em que João é arrebatado ao céu no Espírito. Depois temos aqui, versículos 2 até 8, visões que João tem do céu. E versículos 9 e 11, 9, 10 e 11, o louvor que o apóstolo João vê e ouve no céu. E acho que nós nos devemos sentir gratos, privilegiados, por termos a honra de entrar no próprio céu, de vislumbrar a sala onde se encontra Deus no seu majestoso trono. Ou seja, quando João é arrebatado, vemos aqui no versículo 1 e 2, o versículo 2 diz: logo fui arrebatado, e quando ele é arrebatado e tem a visão do céu, o que é que ele vê imediatamente quando ele é arrebatado ao céu? Ele vai ver quem é que está a comandar a história da humanidade e os acontecimentos futuros. Então, o ensino importante aqui é este. Há um trono, como ele diz aqui, versículo 2. Há um trono que está estabelecido no céu. Há esse trono onde Deus se encontra a dirigir todas as coisas. Irmãos, eu posso aqui adiantar que esta visão dos capítulos 4 e 5, pelo menos pessoalmente, encheram e enchem de uma maneira em que eu não tenho palavras para poder exprimir aquilo que eles representam para mim, como enchem o meu coração e a minha alma por poder ter este vislumbre desta realidade da pessoa divina que é o nosso Deus. E espero que os irmãos possam também ter esse mesmo sentimento, se assim se pode dizer, quando lemos estes 2 capítulos. Qual é a palavra mais utilizada no capítulo 4? É a palavra trono. Nos 11 versículos deste capítulo, a palavra trono é repetida 12 vezes. No capítulo seguinte, que é o capítulo 5, a palavra mais utilizada é livro, que vai aparecer 8 vezes. Também devemos prestar atenção que em todo o livro do Apocalipse há 2 palavras que são também muito utilizadas. É a palavra semelhante e como. Então o Espírito de Deus, que inspirou este livro e toda a Escritura, para nos ajudar a compreender aquilo que o Senhor nos quer mostrar e aquilo que João está a ver,
utiliza muito estas palavras. João está a ver qualquer coisa e diz: é semelhante a. É como se fosse isto. É essa tentativa de nos... O que ele vê de tal maneira glorioso que não é fácil. Então, estas palavras semelhante e como são muito utilizadas. No versículos 2 e 3 diz: E eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Vejam que neste capítulo não há uma descrição do trono e não há uma descrição da pessoa que está assentada nesse trono. Aquilo que João está a ver, quando ele olha e diz que eu olhei e eis que um trono estava posto no céu, aquilo que ele vê só pode ser descrito como em forma de brilho, de algo que é glorioso, como se fossem pedras preciosas, porque ele diz, ele olhou, está um trono no céu, há um que está assentado sobre o trono, e o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardónica. Então, para nós tentarmos perceber, ele vê a glória de Deus, e o que é que ele vê? Vê brilho, vê algo que é glorioso, que é semelhante aqui, ele utiliza duas pedras. O jaspe, que é uma pedra preciosa, translúcida, que é muito parecida com o quartzo, mas tem também alguns tons de vermelho. A sardónica é uma pedra vermelha faiscante. Então a aparência daquilo que ele vê que está no trono tem esta descrição. E que mais é que João vê? E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Ele vê um arco celeste que não é multicolor como o arco-íris, mas é de cor parecida à esmeralda, como esmeralda, que é verde. O que é que significa isto? Ver no trono de Deus um arco celeste. Isto leva-nos para a primeira ocasião em que o arco celeste aparece na palavra de Deus, que foi no tempo do dilúvio de Noé. E isso foi um sinal de quê? Foi uma promessa que Deus deixou, em que disse: eu não mais vou destruir a terra com água. E por isso, quando chover, eu vou pôr o meu arco para eu me lembrar e para que as águas não voltem mais a destruir a terra. Então o arco-íris, quando se olha, é uma promessa de Deus, mostra a sua bondade, a sua misericórdia, a sua paciência, em que, apesar do pecado e da transgressão do homem, Deus prometeu em que vai ter longanimidade e não vai destruir mais a terra dessa forma. Portanto, o arco-íris aponta para isso, para essa longanimidade de Deus. Mas aqui, ou seja, o facto de estar um arco ao redor do trono, não é que Deus precise, Deus não se esquece. Mas para nós mostra que a paciência de Deus está sempre presente, a sua longanimidade para com a humanidade. No entanto, aqui nós vamos ver que essa paciência de Deus, essa longanimidade de Deus para com a transgressão do homem, está a chegar ao fim. Porque em breve vai começar a ira de Deus sobre o mundo, com o juízo, o julgamento de Deus e a tribulação sobre a terra. Então a conclusão é que aquilo que João vê é tão majestoso, é tão grandioso, é inexprimível, que ele teve que recorrer a estas palavras aí do versículo 3. Era na aparência, parecia, semelhante, como que. Agora há uma pergunta muito importante que já todos nós colocamos e continuamos a ouvir. Será que nós vamos ver Deus quando chegarmos ao céu? Iremos ver Deus quando chegarmos ao céu? Há versículos na Bíblia que dizem que nós não podemos ver a Deus. Vou apenas referir a alguns.
que os irmãos conhecem, por exemplo, lá com Moisés, houve uma altura que Moisés queria, quem não gostaria, se nós estivéssemos no lugar de Moisés também, a ver toda aquela demonstração da glória e do poder de Deus, iríamos fazer um pedido semelhante. E Moisés pediu para ver a Deus, ver a face de Deus. E em Êxodo 33, 20, nós lemos: e Deus disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Depois chegamos ao Novo Testamento, em João 1,18, nós lemos: Deus nunca foi visto por alguém. E Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 6, versículo 16, referindo-se a Deus, diz que Deus é aquele que tem ele só a imortalidade. E vejam, habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. Mas quando nós chegamos aqui ao capítulo 4 do Apocalipse, vemos que nesta chamada, nesta convocatória, neste arrebatamento que o apóstolo João teve até ao céu, no Espírito Santo, a primeira coisa que ele vê um trono e vê Deus sentado nesse trono. Então, certamente, ele está aqui a falar de quem? Diz que estava um assentado sobre o trono. Aqui refere-se, no capítulo 4, está a referir-se ao Pai. Porque no capítulo 5, versículo 7, nós lemos assim. Está a falar sobre Jesus. Capítulo 5 centra a sua narrativa no Cordeiro, no Filho, que é Jesus, e diz: e veio, está a falar de Jesus, o Cordeiro, o Filho de Deus, veio, tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Portanto, João vê um trono e um que está sentado no trono. E depois vê Jesus, o Cordeiro, a vir e a tomar o livro da mão de quem está sentado no trono. Portanto, tem que ser quem? O Pai, não é? O Filho toma a mão do livro que está na mão do Pai. Portanto, aqui temos, no capítulo 4, João a ver um trono e a ver Deus, neste caso, o Pai, embora no capítulo 5 também ele vê o Filho. E o que é que nós aprendemos? Podemos aprender que na terra Moisés, como homem, e qualquer um de nós, como homem, ainda num estado não é glorificado, como pessoas humanas nós não podemos ver a Deus, de facto, como diz a Escritura. Mas no céu, quando já passamos pela ressurreição, já estamos aperfeiçoados, já estamos na glória glorificados, então iremos ver Deus sentado no seu trono glorioso. A Bíblia ensina que Deus é Espírito. A Bíblia ensina que Deus é onipresente, ou seja, Deus não fica limitado. Ele pode estar em qualquer lugar ao mesmo tempo. Nós lemos na palavra de Deus que a grandeza de Deus não tem limite. Por exemplo, em 2 Crônicas 6,18 diz assim: eis que os céus e o céu dos céus não te podem conter. E o profeta Isaías diz que a Terra, o nosso planeta, é o estrado onde Deus põe os seus pés. Portanto, a grandeza de Deus não é uma pessoa como nós, está sentado assim numa cadeirinha como nós estamos. Deus é onipotente, Ele é onipresente, Ele é Espírito, Ele é grandioso. Os céus não podem conter, como diz aqui a palavra do Senhor. Essa é uma verdade. Mas, ao mesmo tempo, Deus está localizado num lugar, não é? Porque aqui João, ele teve uma visão e viu Deus num determinado lugar. E viu Deus assentado. Na visão que ele teve, embora ele não pudesse ver nem cara, nem olhos, nem nada disso, mas pôde ver que estava sentado essa pessoa divina, num trono no céu. Por isso, quando nós estivermos ressuscitados, iremos também ver Deus. Vamos contemplar a sua face. É o que diz Apocalipse, capítulo 22,
versículos 1 até 4. Quase mesmo no final do livro, o último capítulo, diz assim: mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão e verão o seu rosto. Portanto, nós vamos ver o rosto do nosso Deus. Nas suas testas estará o seu nome. Prosseguindo então lá no capítulo 4 de Apocalipse, agora João vai descrever as coisas a acontecerem. E aqui há alguns pormenores interessantes. Ele fala várias vezes do trono de Deus, mas refere-se ao trono de Deus de várias formas. Olha, no versículo 4, ele vai falar do que vê ao redor do trono, à volta do trono. No versículo 5, ele fala daquilo que houve do trono, que sai do trono de saíam. Versículo 6, diante do trono. Versículo 6 também, no meio do trono. Portanto, a visão que ele tem é de tal maneira fantástica que ele vai falar destas coisas. Diante do trono, ao redor do trono, do meio do trono, do trono. Versículo 4. Ao redor do trono, ele começa por aí, ao redor do trono havia 24 tronos. E via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Agora João está a ver o trono e começa a falar daquilo que começa a estar mais próximo desse trono onde Deus está assentado. Ele escreve aqui e diz que vê 24 tronos à volta do trono de Deus, 24 tronos, e vê lá assentados 24 anciãos. Então, quem são estes 24 anciãos e o que é que eles fazem? O que fazem está lá no versículo 10. Diz assim: os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono. Esta é a função destes 24 anciãos. Estão assentados com vestes brancas, com coroas de ouro nas suas cabeças, à roda do trono de Deus, e diz que eles se prostram e adoram a Deus que está sentado no trono. Agora uma pergunta que não é de fácil resposta, porque há várias interpretações. Quem são estes 24 anciãos? Há três interpretações que são as mais conhecidas. Quem são estes 24 anciãos que estão ali sentados adorando a Deus? Uma delas acham que tem ali, isto é uma indicação da igreja ideal no céu, ou seja, são 24, estão ali os representantes das 12 tribos de Israel, Antigo Testamento, e do Novo Testamento serão os 12 apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Portanto, é a igreja ideal no céu, que está aqui representada pelo Antigo Testamento e pelo Novo Testamento. Nós sabemos que no capítulo 21, que os nomes das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos do Cordeiro esses nomes estão lá escritos na Nova Jerusalém. Portanto, essa é uma interpretação sobre quem são estes 24 anciãos. A segunda é que eles representam a igreja que foi arrebatada ao céu. Portanto, ali temos a igreja, que são milhões e milhões de crentes salvos que foram ao céu. Então, esses 24 anciãos representam essa igreja que ali presta louvor e adoração e ação de graças ao Senhor, à volta do trono. Mas uma terceira, pode ser, na minha opinião, a mais plausível, é que esses 24 anciãos aqui, como eles são chamados, são seres angelicais.
como os anjos. Porquê? Porque se nós lermos aqui no livro do Apocalipse, onde é que estes anciãos aparecem e o que é que eles fazem, poderemos concluir que são um tipo de seres celestiais. E nós vemos isso, por exemplo, no capítulo 4, versículo 4, que estão ao redor do trono, com vestes brancas. Versículo 10, estão sempre a adorar. No capítulo 5, versículo 8, diz assim: havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. E o 9, versículo 9, cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos. O versículo 14 do capítulo 5 diz: os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Mais à frente, no capítulo 7, temos outra vez uma referência a estes 24 anciãos. Diz: um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Depois, no capítulo 11, versículo 16, lemos: e os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Estão a ver? Adoração. Capítulo 14, versículo 3, lemos: cantavam como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. Portanto, eles estão ali diante do trono de Deus, sempre no lugar de adoração. E no capítulo 19, também, no versículo 4, nós lemos sobre estes 24 anciãos. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Então nós vemos, para procurarmos saber quem são estes 24 anciãos, então devemos ler nas Escrituras onde é que eles aparecem e aquilo que eles fazem. E eles aparecem sempre diante do trono de Deus e sempre numa atitude de louvor e de adoração, e executam essas funções que são próprias de seres celestiais como os anjos. De facto, mais à frente, no capítulo 7, há uma altura em que João pergunta a um dos anciãos um esclarecimento sobre o que ele está a ver. E ele chama desses anciãos de Senhor. Ou seja, está lá no capítulo 7, versículo 13. Um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? De onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. Ora, se estes anciãos fossem apóstolos ou das tribos de Israel ou representantes da igreja, não faria muito sentido João chamar-lhe de Senhor. Portanto, ele está aqui a chamar Senhor a um dos anciãos, porque realmente é alguém com poder, com autoridade acima de cada um de nós. E isto diferencia os anciãos dos redimidos salvos que estão no céu. Por isso, estes 24 anciãos, voltando ao capítulo 4 do Apocalipse, estão ao redor do trono de Deus, sentados em tronos, com coroas de ouro nas suas cabeças. Poderão ser, então, uma ordem celestial de seres angelicais, como os anjos, poderosos, que servem a Deus, que adoram ao Senhor, que auxiliam, como os anjos, executando o domínio universal de Deus. Na Bíblia nós temos, este é um estudo interessante, temos os anjos, temos arcanjos, temos querubins e temos serafins. E, portanto, os 24 anciãos poderão ser uma outra ordem celestial
destes seres que estão na presença de Deus. Têm vestes brancas e nós encontramos, por exemplo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, muito ensino sobre estes seres celestiais que Deus criou, como os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins, que têm cada um deles ordens e missões específicas que rodeiam Deus. Por exemplo, Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, fala em várias categorias e divisões hierárquicas celestiais. Olhem o que ele diz assim. Porque nele, ou seja, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Olha, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Portanto, isto são indicações daquilo que Deus criou, tem a ver com estes seres celestiais. Ou, por exemplo, Isaías 24:13, quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém e perante os seus anciãos gloriosamente. Ou 1 Reis 22:19, vi ao Senhor assentado sobre o seu trono e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à sua esquerda. Então, irmãos, nesta visão de João celestial, estes 24 anciãos poderão ser outros seres, como os anjos, com poder, com glória, porque têm coroas, têm autoridade, estão sentados em tronos, adoram a Deus e estão sempre próximos de Deus, ao redor do trono de Deus. Há outro ensino muito interessante e importante que a Bíblia nos revela, que é a distância. Reparem, estes seres que Deus criou não estão todos à mesma distância, na mesma proximidade do trono de Deus. Mais perto de Deus, os seres que estão mais perto, junto mesmo a Deus, no seu trono, são aquilo que nós vamos ver já a seguir, os chamados 4 animais, ou seres viventes. Depois, a seguir a eles, portanto, temos o trono de Deus e logo junto ao trono de Deus os seres viventes, ou os chamados 4 animais. Logo a seguir temos os anciãos e depois os anjos de Deus. Continuando agora para o versículo 5, nós lemos, e do trono, agora ele está a falar, depois de falar do que está ao redor do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes. Então agora a majestade da presença de Deus continua aqui a ser realçada por aquilo que João está a ver, e agora ouve do trono. O que é que irá dizer? Diz que ele ouviu, vindo do trono, trovões, vozes e relâmpagos. Não podemos dizer com toda a certeza o que é que será, mas poderá ser o prenúncio daquilo que está prestes a acontecer, que é Deus vai iniciar o seu julgamento sobre a terra. E por isso já se ouve esse manifestar dos relâmpagos, dos trovões e das vozes. E João vê também, versículo 5, diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Aqui, isto é uma representação do Espírito Santo de Deus e por isso temos aqui uma referência ao Deus Trino, a Trindade. No trono senta-se o Pai e o Filho e também a presença do Espírito Santo. Ele continua a sua visão, agora para o versículo 6, diante do trono. Havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal. Então aquele lugar onde Deus está é de tal maneira grandioso que à frente do trono de Deus, João vê como um mar. Os irmãos já estiveram à beira-mar e nós olhamos
e o mar acaba logo ali, não é? Não, nós nunca mais acaba, não é? Aquela visão do mar, nós perdemos de vista. Então, diante do trono há esse mar imenso de vidro semelhante ao cristal. Ele tenta aqui indicar-nos aquilo que ele está a ver. Portanto, é de facto muito curioso. Isso aparece mais uma vez, essa descrição no capítulo 15, versículos 2 e 3. Há outras visões de Deus no Antigo Testamento. Olhem, por exemplo, quando Moisés viu, também, em Êxodo 24:10, lemos assim: debaixo dos seus pés, de Deus, havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Por exemplo, se gostarem de ler o livro de Ezequiel, há uma descrição também muito parecida a esta, a visão do trono de Deus, e diz assim: sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento com a aparência de cristal terrível, estendido por cima, sobre as suas cabeças. Havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira. Deste mar cristalino, belo, fantástico, maravilhoso, que estava diante do trono de Deus. Versículos seguintes, agora a segunda parte do versículo 6. No meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Então agora João vê aqueles seres que estão bem junto a Deus. São estes 4 animais cheios de olhos por diante e por trás, e cada um deles tinha 6 asas. Estes animais são descritos como animais porque na sua aparência parecem, como está escrito, animais, mas uma boa tradução são seres viventes. Aparece uma descrição semelhante a eles, mas com outro nome, na visão do profeta Isaías, no capítulo 6, que eu vou ler. Diz que eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então aqui em Isaías, estes seres são chamados serafins, e numa visão que temos no livro do profeta Ezequiel, nos capítulos 1 e 10, são chamados de querubins. Então estes são os seres celestiais que acompanham sempre Deus, estão sempre próximos de Deus. Eles têm na sua estrutura olhos ao redor, por dentro e por fora. Então qual será o significado deles terem esses olhos? Significa e mostra a sua vigilância sem fim, a sua sabedoria, estão sempre prontos para servir a Deus, junto de Deus, estão, vejam, no meio e ao redor do trono de Deus. E, portanto, mostram que, eles estando junto de Deus, mostram a onisciência de Deus, esses olhos que eles têm à volta de todos eles, o conhecimento que Deus tem de todas as coisas, de tudo o que existe. Não há qualquer ausência de visão da parte de Deus de todas as coisas. O significado da aparência deles não é fácil, e por isso João aqui procura dizer que eles são como animais. Eu aqui queria só recordar aos irmãos que Satanás,
antes de ter caído, ele era o quê? Era um anjo e era um querubim. Portanto, ele era um querubim ungido. Portanto, ele era, temos essa descrição dele lá no livro de Ezequiel, no capítulo 28. Eu vou ler, são 2 versículos. Diz assim sobre Satanás, no Ezequiel 28, 14. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. Olha, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Então, Satanás, antes de cair, ele era um destes seres viventes, um querubim ungido, que estes que estão sempre junto de Deus, no meio do trono e ao redor do trono. E qual é a tarefa destes querubins, destes seres viventes, destes chamados 4 animais? Está lá no versículo 8. O que é que eles fazem? Não descansam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então aqui nós aprendemos que a tarefa destes seres que estão mesmo no trono e no meio do trono, junto a Deus, é de louvor sem fim a Deus, louvor permanente, sem cessar. Deus criou-os para esse propósito. Não há intervalo no louvor destes querubins, não há paragem no louvor, não há descanso, não há interrupção. Então o louvor permanente a Deus, no céu, junto do seu trono. Isto é uma lição para nós. Claro que nós não podemos, de dia e de noite, sem cessar, estar a louvar a Deus. Mas, se Deus criou estes seres apenas e exclusivamente para, em permanência, o louvarem, significa que o louvor a Deus é aquilo que o Senhor mais quer. E que, da nossa parte, devemos sempre, sempre louvar ao nosso Deus. É por isso, por exemplo, os irmãos conhecem, mas os salmos falam tanto nisso. Eu vou ler apenas alguns versículos do Salmo 148. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus, as águas que estão sobre os céus, louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias, todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores e vento tempestuoso que executa a sua palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas, todos os cedros, as feras, todos os gados, répteis, aves voadoras, reis da terra, todos os povos, príncipes, todos os juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e sobre o céu. Portanto, podíamos continuar. A gente diz, mas uma baleia louva a Deus, as estrelas, a lua. Portanto, são expressões que nos ajudam a compreender que o louvor a Deus é permanente e nunca tem fim. E é interessante ver o que é que eles louvam. Eles podiam estar a dizer amor, 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 porque Deus é amor. Ou podiam estar a dizer justo, 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 porque Deus é justo. Mas não. O louvor de Deus é santo, santo, santo. Destacam, realçam essa santidade de Deus. O nosso Deus é santo. E porque eles o dizem 3 vezes, aponta para a Trindade. Santo é o Pai, santo é o Filho e santo é também o Espírito Santo. E assim, vamos para o fim, versículos 10 e 11. Quer os querubins, serafins, quer os 24 anciãos, todos juntos participam do louvor a Deus. Mas há aqui uma distinção no cântico de louvor.
não louvam todos da mesma maneira. Vejam, versículo 10. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então os 24 anciãos louvam a Deus como Criador. Louvam-no porque Ele criou todas as coisas. Enquanto que os animais, ou os querubins, exaltam a santidade de Deus. Irmãos, concluindo, que privilégio teve João, que honra ter sido convidado para a sala onde está o trono de Deus e teve essa visão maravilhosa. E que privilégio temos nós também, irmãos. Temos esta possibilidade de ler a palavra de Deus e podemos também vislumbrar e saber quem Deus é, onde é que Ele está, o que é que acontece à frente, diante do seu trono, o louvor que lhe é oferecido, como é esse lugar onde Deus está assentado dirigindo todas as coisas. Perante isto só pode haver da nossa parte humildade, louvor e gratidão, porque um dia, irmãos, nós vamos estar lá, à frente do trono de Deus, também louvando e bendizendo a Deus com milhões e milhões de anjos e milhões dos nossos irmãos. Glória ao nome do Senhor. Amém. Então vamos concluir o nosso culto, irmãos, e vamos cantar um cântico que é conhecido, que é o número 62, que é adaptado deste último versículo do louvor. Digno és. Digno és. Digno és, digno és, digno és, Senhor, de receber glória, glória e honra, glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, tu criaste tudo, e por tua vontade são e foram criadas. Digno és, Senhor. Digno és, digno és, digno és, Senhor, de receber glória, glória e honra, glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, tu criaste tudo, e por tua vontade sem foram criadas. Digno és, Senhor. Amém, irmãos? Peço ao nosso irmão Agostinho se pode vir à frente para terminar com oração. Graças e louvores te damos, Senhor, pelas bênçãos de podermos estar aqui na tua casa para te louvar, para te adorar e também para fortalecer o nosso espírito, Senhor, e enriquecer-nos da tua palavra que aqui nos é pregada. Senhor, agradecemos-te por tudo, todas as bênçãos que nos tens dado, mesmo quando nós não nada te pedimos, Senhor.
E pedimos que continues a abençoar-nos. Abençoa de acordo com as necessidades de cada um dos nossos irmãos e derrama a tua misericórdia sobre aquela viúva lá em Lisboa, Senhor, Maria Enes Lopes, que ficou destroçada com este desenlace que teve surpreendente. E quando ela pretendia ir buscar o marido ao hospital, recebe a notícia tão drástica. Senhor, nós também te pedimos por todos aqueles que estão em grande aflição e que restaures restaures a fé daqueles que se deixam vacilar também. Nós devemos manter-nos firmes na nossa rocha, no nosso Salvador, e no futuro veremos estas coisas que hoje nos foram aqui anunciadas pelo nosso pastor. Poderemos vê-las mais concretamente e percebê-las de uma maneira diferente do que hoje o entendimento que hoje podemos ter sobre elas. Será algo de muito importante, de absolutamente fantástico, de uma felicidade indizível, mas os segredos contidos serão desvelados nesse momento, Senhor. Ajuda-nos nesta semana que hoje se inicia, derrama as tuas misericórdias sobre nós e dirige-nos nos nossos passos. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, irmãos, então boa tarde a todos, um resto de um bom domingo, boa viagem para aqueles que vão para mais longe e agora apenas alguns instantes a ouvir o pós-lúdio e temos assim o nosso culto terminado.